Jornal da Capital. Capital Entrevista. Felipe Velatão é o nosso entrevistado de agora, vereador por Cuiabá. O vereador que se notabilizou, inclusive nacionalmente, pelo programa Protagonize. Já está encerrado o Protagonize. E aí? Foram formados vários jovens para disputar a Câmara de Cuiabá? Bom dia. Bom dia, Antero. Bom dia, ouvintes da Capital FM, Yankee, Luana. É um prazer estar aqui falando com os munícipes cuiabanos. Vai ter candidato do Protagonize, vão ter mulheres reais. Do Protagonize não, eles vão ter que filiar em algum partido, né? Eles filiarão. Que passaram pelo Protagonize. Passaram pelo Protagonize. O programa de Protagonize é um programa de formação política que prepara as pessoas não só apenas para as campanhas, mas também para os mandatos. Eles tiveram cursos de como fazer uma campanha de baixo custo e alto impacto, tiveram também aulas de orçamento, aulas de noções jurídicas, de apoio legislativo. A gente precisa, Antero, renovar a Câmara Municipal de Vereadores, colocar mais pessoas boas. Não é a questão da velha ou da nova política, mas da boa política, a política que tem eficiência, que tem resultado. Eu percebo que tem uma discussão muito sobre renovação, e não apenas trocar por trocar. Tal exemplo aí de 2018, muito se renovou, mas pouca efetividade de mandatos. É preciso renovar com qualidade, bons candidatos. E é por isso que o Protagonize passou para mais de 200 inscritos. Nós selecionamos 100 pessoas e basicamente hoje já pré-formados que irão às eleições em torno de 40 candidatos. Ou seja, a gente está cumprindo nosso papel e também a gente expandiu o Brasil. Realizamos o evento tanto em Recife como em Goiânia, só para as mulheres. Ano que vem a gente tem convite para... Ano que vem não, desculpa, 2020, que é esse ano, a gente tem convite para realizar tanto em Manaus, Florianópolis e interior de São Paulo. E a gente está muito feliz porque a gente entende que a política precisa de conhecimento e qualidade. Tá bom. E você já definiu para onde vai? Porque vai ter a janela em março, daqui a 2 meses, né? Sim. Fevereiro, aí março vocês já podem sair da janelinha do PV, né? Eu tenho recebido, março é o período das janelas, a gente tem recebido um convite do Cidadania. Cidadania é hoje um partido que, como outros que estavam aqui, por exemplo, o Igor estava aqui representando o Novo, são partidos que me representam. O Cidadania é um partido que entende que o Estado tem que ser mais liberal, tem que ser menor, tem que ser mais enxuto, mais eficiente. Contudo, ele não abre mão das conquistas sociais, que é a escola pública, a universidade pública, uma saúde pública de qualidade, o SUS. A gente percebe, por exemplo, eu na experiência, eu quando estava do outro lado, o lado empresarial, a gente via, não, tem que diminuir os resultados, como posso falar, a questão orçamentária, né, da máquina pública, na questão salarial. Olha, a gente tem uma visão do servidor distante. E a gente vê, às vezes, muitas vezes, que o servidor é mal remunerado, ele precisa ser bem remunerado e cobrar a eficiência. A gente não pode generalizar esse discurso generalista. Olha, o servidor não presta, o servidor presta, o servidor trabalha, o servidor dá resultado. Agora ele precisa ser cobrado, precisa ter eficiência. O servidor é o maior patrimônio da gestão Exatamente. pública, né? Eu, por exemplo, vivenciei, Antero. Memória da gestão, na verdade, é o servidor, né? Antero, eu vivenciei nessa gestão pública, na gestão do atual prefeito Emanuel Pinheiro, a terceirização da saúde. Eu vi como a gente criminalizou a saúde, como a saúde foi entregue na mão do privado. Tanto que deu prisão, né? Culminou numa prisão do secretário de saúde. Eu estou vendo agora, no início do ano, as CADs, que são as cuidadoras, os alunos com deficiência, uma contratação direta com uma empresa, no custo por pessoa de R$ 3.600. Só que a CAD vai receber menos de R$ 1.200. Essa que vai cuidar do aluno autista, da espinha bífida, enfim, de qualquer deficiência. Essa cuidadora, o município está pagando R$ 3.600. E, logicamente, está repassando para esse profissional menos de R$ 1.200. Isso é terceirização. Isso não é investir na pessoa, no servidor, em quem presta um serviço para o público. Cadê aquele recado do pai? Só quero até ler aqui o recado de um pai. Nós acabamos de receber aqui, sim, por falar em CAD, a mensagem de um pai
de um autista. Perfeito. Ele fala aqui: bom dia, Antero. Sou Paulo, pai de um menino autista. A Prefeitura de Cuiabá este ano contratou uma empresa Conviva de Bauru, São Paulo, Sim. para contratar as CADs cuidadoras. Assim, a carga horária de trabalho delas de 6 horas passou para 8 horas, podendo assim a mesma CAD atender até 4 crianças, de 1 a 2 pela manhã e até 2 à tarde. Nossa preocupação como pai é a qualidade dos cuidados prestados pela pessoa com a sobrecarga de trabalho. Como ficará o psicológico desta pessoa? Pois sabemos que eles não recebem o suporte necessário. Outra discrepância é que a Prefeitura fez uma seleção de CADs para CEMEI creches, com a jornada de trabalho de 6 horas. E para as escolas, a jornada de trabalho será de 8 horas contratadas pela Conviva. Nossa luta sempre foi para que as CADs fossem melhor qualificadas, com cursos permanentes, mas agora não sabemos mais como será esse atendimento. Aí ele manda aqui uma nota do Sintep, né? O Sintep entrando... Antero, para resumir aqui para a população cuiabana entender, Cuiabá hoje é eleita uma das piores capitais do Brasil em termos de liquidez, em termos de orçamento. Isso é o índice Firjan, que é o índice da federação. Não, mas peraí, mas voltando a CAD, Cuiabá é uma das melhores cidades para tratar da questão da educação. Sem dúvida. Especial. Mas aí que eu quero... Graças a Roberto França, ao Wilson Santos. Perfeito. E aqui a gente tem que parabenizar as outras gestões que fizeram um bom trabalho, que logicamente dá continuidade durante as outras prefeituras. Mas aonde que eu queria citar do índice Firjan? Cuiabá já estourou o seu custo com mão de obra, seus gastos com mão de obra, com receita de contratações. Então, uma terceirização, você não entra no quadro de funcionários. De certa forma, Cuiabá já estourou esse limite da LRF, de Lei de Responsabilidade Fiscal, e agora está terceirizando. Isso já é um ponto. Por isso que eu trouxe o índice Firjan. E o segundo ponto da CAD. A CAD está sendo tratada literalmente como um produto, como uma pessoa que é quase uma, vamos colocar aí, em vez de ser um trabalhador doméstico, é uma diarista. Trabalha numa creche, olha, tá faltando uma CAD na creche próxima da sua unidade. Ah, não, vai lá para o CEMEI, vai lá para a creche. Ou seja, ela ocupar as suas 8 horas. Outra questão, elas tinham um contrato de 6, passou para 8. Essas 8 horas não está tendo ganho real de 2 horas de trabalho. Elas têm uma dificuldade que foram apontada a questão do vale transporte. Parece até que aumenta de 1.200, ele manda isso aqui no ofício. Mas proporcionalmente não. Ele manda de 1.200 para 1.600, só que não pode ter nenhuma falta, nem com atestado médico. Então, são bônus, é o que eu falei, é o que eu discuti. Eu fui na secretaria essa semana, municipal de educação, fui bem atendido, e tive uma reunião e eles explicaram que, olha, Felipe, essa questão da gratificação, da bonificação, a empresa ainda fará outras reuniões. Mas a gente de cara não defendeu esse tipo de processo. Até a gente falou assim, olha, isso é irregular. Já que ela vai ser seletista, já que ela vai ser terceirizada, ela cumpre todas as regras da Justiça do Trabalho. Agora, o que a gente não pode é tratar o profissional de educação, e aqui eu quero parabenizar o promotor Miguel Sarenco, que essa terceirização era para atender as mães e os pais das crianças autistas. Por quê? Porque havia uma continuidade de tratamento e uma evolução com essas cuidadoras fixas. Havia um processo seletivo, era mudada essas cuidadoras. O que aconteceu? Olha, vamos criar uma regra excepcional para as crianças com autismo. Contudo, foram 750 CADs licitadas nessa adesão a uma ata. Aliás, foi uma adesão à ata. 750 CADs. E são selecionadas hoje. Quantas crianças autistas, quantos cuidadores de autistas temos hoje? Em torno de 236 crianças, algo nesse sentido, que eles nos passaram. O que eu quero evidenciar, Antero? Antero, a licitação era para basicamente em torno de 100 e poucas cuidadoras. E tinha que ter chamado, sim, as pessoas do processo seletivo. Então, a gente se pergunta e questiona, e a gente vai encaminhar isso para os órgãos de controle. Seria para inchar a máquina pública de uma outra forma e não respeitar a LRF? Seria, Antero,
numa questão de contratação, indicações políticas, a gente está no ano eleitoral, a gente sabe como funciona a máquina pública. Na CPI do Paletó, antes que ela começasse, a gente entrou com uma ação popular falando sobre o uso da máquina pública. Antero, quem senta lá tem um orçamento de 10 bilhões e pode sim usar a máquina pública para se defender, para uso político. Não é à toa que é só verificar os resultados de 2018. Então, é grave o que está acontecendo no município de Cuiabá. É preciso gestão de verdade, humanização, olhando sim para os autistas, para os deficientes, mas olhar a educação de forma séria, não essas terceirizações que ocorrem no município de Cuiabá. Tá, a retomada da CPI do Paletó. O presidente da Câmara já disse que vai recorrer. O que ele pode fazer? Recorrer porque... Ele já recorreu. Tá, mas não tem efeito suspensivo, Mas né? não tem efeito suspensivo. E para explicar para a população cuiabana, se não tem efeito suspensivo, ela continua. O presidente da CPI, Marcelo Bussic, já falou que a partir de 4 de fevereiro, que nós voltamos, a primeira semana, voltamos do recesso. Semana que vem, né? Semana que vem já serão retomados os trabalhos. E já tem aprovado 4 oitivas, que foram as que já foram feitas. Alan Zanata, Silvio Correia, Valdecir, que é o homem que instalou as câmeras, e o ex-governador Silval Barbosa. Ele pode fazer a cariação dessas pessoas, né? Porque houve divergência de depoimentos. O que não pode, Antero, é a população ficar com esse sentimento que CPI é pizza. Nessa legislatura, CPI não é pizza. CPI culminou em prisão de secretário de saúde na CPI da saúde. Na CPI do Paletó, a gente vai investigar todos os detalhes. A gente tem que mostrar, a população cuiabana está indignada com esse processo. E foi usada a máquina pública, a gente sabe a força da máquina para maquiar toda essa situação. A CPI só não continuaria por força da base de Emanuel. Mas a justiça deu essa liminar por 3 vezes, a CPI continua, a gente vai fazer as investigações e vale ressaltar, ela pode durar 4 meses, podendo se estender a 8 meses. Ou seja, neste ano, a CPI continua. Até porque é o seguinte, né? Não sei até quando que Emanuel vai ter força junto ao Poder Judiciário e ao Ministério Público, porque as coisas estão apertando, e o Emanuel resistindo. O índice Feijão é uma prova disso. Cuiabá, o Mauro Mendes entregou, aí ele fica zangadinho de comparar a gestão dele com o de Mauro Mendes. O Mauro Mendes entregou na posição de número 400, perdeu mais de 2.100 posições. Isso, entregou em 439, né? 439. Então, 39, agora passou das 2.363 cidades do Brasil, ou seja, nós deixamos quase 2.000 cidades com o melhor regime fiscal na frente nossa, em né? Cuiabá. E vale ressaltar, a população fala índice Feijão. O que mede o índice Feijão? Receita própria, gasto com pessoal, contratação, ou seja, subiu o gasto com contratação, investimento, ou seja, investimento é investimento em obra, em asfalto, em construção de UBS, diminuiu o investimento e a dívida comprometida, ou seja, aumentou as dívidas e também Cuiabá ficou com menos liquidez, ou seja, menos dinheiro em caixa. Gestão tem que ser comprometida com orçamento, com o contribuinte. Tá. Quando você faz esse contato todo aí pelo protagonismo, quando você organiza uma chapa de vereadores e tal, as pessoas estão esperando Felipe Velaton que vai liderar essa chapa de vereadores, ou Felipe Velaton vai cometer, ou Felipe Velaton não vai ser candidato a vereador, como é que é? Eles esperam que a gente possa liderar sim esse projeto, e eu tenho colocado meu nome à disposição para liderar esse time, esse grupo de pessoas. Eu tenho colocado meu nome à disposição também, seja para o Cidadania, como me convidou, ou demais partidos que me convidaram ao Executivo Municipal de Cuiabá. Eu vejo que nós precisamos defender sim a nossa cidade, mostrar que houve uma boa gestão no Legislativo, muito controle orçamentário. Cuiabá precisa evoluir em muitas áreas. Cuiabá não tem 50% da cobertura básica do município na saúde. A gente tem mais de 100 obras paradas, 79 obras na saúde. É o UBS do Jardim Imperial, é do Passaredo, é do Dr. Fábio. São obras que estão paradas há mais de 7 anos. Essa gestão nem iniciou essas obras. A gente tinha 2 UPAs que atenderiam 10.000 pessoas por mês. O prefeito Emanuel Pinheiro deu 3 datas de lançamento para a UPA Oeste, que está ali no Verdão. O que aconteceu?
não inaugurou até hoje. São 4 anos de gestão e sem obras acabadas, inacabadas. Não acabaram as obras. Então, assim, a saúde perde na saúde básica. Nós temos dono do lixo em Cuiabá, temos dono do transporte coletivo, temos dono da iluminação. O povo já não é mais dono da cidade. E a gente precisa ocupar essa cidade, a gente precisa construir uma cidade para pessoas. O contribuinte está pagando muito imposto, e isso é uma cascata, Antero. É no governo do estado, é no governo municipal, mas a gente não consegue transferir isso em qualidade de vida para o cidadão. Por que aquele parque da família que eu solicitei ao prefeito Emanuel Pinheiro, lá no início, o parque do trabalhador, lá no industriário, por que não foi feito o parque do trabalhador para toda aquela região sul, carente de infraestrutura, carente de asfalto? Tem bairros aqui, Antero, que já estão com orçamento e não foram asfaltados. Está lá, Jardim Industrial 2, prometido pela gestão desde o início do ano. Tem um vereador lá da região. E na porta do comércio dele, alaga, vira uma piscina. Quem que é o vereador da região? O vereador da região é o Orivaldo da Farmácia. E ele cobra, e ele está cobrando. Eu falei, Orivaldo, cobre, mas cobre com firmeza. Leve a população para a Prefeitura Municipal de Cuiabá. Olha o exemplo da Praça do Jardim das Américas. Nós cobramos, nós ocupamos a praça, nós fizemos evento, nós doamos dinheiro para a praça. Quem fez aquela praça? Você ou Quem Emanuel? fez a praça foi o executivo. Quem executa, é preciso falar isso para a população, quem executa é o prefeito municipal. Mas aquela praça, nós unimos a AMM, e aqui eu quero cumprimentar o Neurilan, que deu o projeto. A população cobrou quando quebrava o concreto, quando cortava uma árvore. Nós ocupamos a cidade. A população precisa ver que a cidade é dela. Então a praça, Antero, não é nem de Velaton e nem de prefeito Emanuel Pinheiro. A praça é da população de Cuiabá, não só dos Jardim das Américas, porque ali tem que passar outros bairros, é um espaço de lazer. Você fez várias atividades lá para arrecadar dinheiro. Para que era aquele dinheiro? A gente arrecadou 25 mil reais que foram doados para a Associação dos Jardim das Américas, que era para reforma. Eu falei que se o prefeito Emanuel Pinheiro não fizesse aquela praça, eu faria. Nós arrecadaríamos o dinheiro junto com a população. Nós movimentamos mais de 100 mil reais com os food trucks, com os food bikes. A gente ocupou aquele espaço, quando era apenas terra, a gente colocou 1.000 pessoas lá. Então a gente está muito feliz quando a gente vê um espaço público e que, Antero, precisa trazer praças com aquela mesma qualidade nos bairros periféricos. Porque o que está acontecendo em Cuiabá? Eu estou enxergando praças pré-moldadas, concreto, grama e algumas palmeiras. A gente precisa trazer praça, aí vem aquele pacote básico, né? O equipamento para fazer exercício físico e o equipamento de balancinho em algumas praças. A gente precisa pensar em praças temáticas. Tem que ter praça para criança, tem que ter praça para esporte. Hoje o skatista está aqui no Verdinho, eles querem um espaço. Aí concreta uma praça dessa nova, começam a andar lá, olha, você está proibido de andar aqui. Então cria uma praça para o esporte. A gente precisa pensar uma Cuiabá para pessoas. Tá, esse é discurso de prefeito, né? Você é candidato a prefeito? Eu coloquei meu nome à disposição para esse grupo. Não é uma situação e um cargo que você constrói sozinho. Você tem 22 secretários, você tem 18 mil servidores públicos, você tem um orçamento de 10 bilhões e é uma responsabilidade que você deve dividir com pessoas que querem sim construir uma cidade melhor. Eu digo que o grande problema é que as pessoas veem só um gestor. Aí você começa a enxergar as secretarias. Por exemplo, Emanuel Pinheiro. A Secretaria de Mobilidade tem 88 milhões. E lá tem uma denúncia dos semáforos inteligentes, que nós fomos os primeiros a denunciar. Gastou 15 milhões com semáforos inteligentes. Pois é, esses semáforos inteligentes, eles não estão funcionando? Porque a mais recente denúncia é que eles não estão funcionando. Sinceramente, não estão funcionando. Estão funcionando como um semáforo normal, é isso? Olha, não adianta ter um software e você não alimentar o software. Não adianta você ter um software e não controlar o software. É igual uma empresa que tem um software. Se ela não passar todos os dados para o computador, não tem como ser alimentado. Sinceramente, eu vejo esses equipamentos, quando nós visitamos a Secretaria de Mobilidade, parados. Agora, vale ressaltar, para que 3 parques semafóricos em um quadro? Como assim? Ou seja, você pode ver, cada semáforo que você passa tem 3 sinais. 3. Ou seja, não precisa disso, não tem área de conversão individual em Cuiabá simples. Então, o que acontece? Isso é para aumentar o custo do semáforo. Tem lugares que já tinham semáforos de qualidade. A gente trocou estruturas de ferro boas, Antero, para estruturas galvanizadas. 15 milhões.
Eu pergunto qual que é a prioridade. Antero, eu tô aqui, ó, Tribunal de Contas, e aqui eu quero parabenizar toda a equipe do Tribunal de Contas que está fiscalizando, aqui os membros da equipe, o Emerson, Patrícia e o conselheiro João, são mais de 100 obras inacabadas. Aqui, para você ter uma ideia, a população municipal que quer saber as obras inacabadas, tem um sistema que a prefeitura tem que alimentar, que é do Tribunal de Contas, chama GeoObras. O que acontece? A Prefeitura Municipal de Cuiabá não alimenta esse sistema. Por quê? Para a gente não chegar nas obras inacabadas. Sabe como a gente está chegando nas obras inacabadas? A população está ligando para a gente. Velaton, vem fiscalizar a UBS da Wilza Piccoli. Velaton, vem fiscalizar a falta do asfalto aqui que não terminou no Jardim Vitória. Velaton, vem aqui na Praça do Del Rey, na UBS do Del Rey. Então as pessoas estão ligando para que a gente visite as obras inacabadas. Eu falo que antes de começar qualquer obra, de fazer qualquer propaganda, tem que fazer entrega. Virou assim chacota já. Lançamento de placa. A gente tem que parar de lançar placa e lançar obra. Vocês têm controle de tudo que foi prometido para Cuiabá há 300 anos? Daquele calendário de... Ali seria Cuiabá, seria a oitava, seria a nova Dubai, né? Vale ressaltar, Antero, que eu fui o vereador, só 3 vereadores foram contra a Secretaria de 300 e eu me orgulho por ter votado contra a Secretaria de 300 anos, uma secretaria que gastou quase 7 milhões e não entregou nenhuma obra para o Cuiabá. Aliás, entregou uma denúncia de aluguel fantasma, um imóvel que nunca foi ocupado. E vale ressaltar, Antero, essa secretaria, olha as ideias do prefeito, Stock Car na Avenida do CPA. Ele queria fazer a Times Square Cuiabana, Passarela das Igrejas, só obras faraônicas. Ele não conseguiu resolver nem o Morro da Luz. Aí ele quer fazer um discurso que eu acredito, um discurso polêmico, vazio com o governador, falando, então me dá a Ilha da Banana. Então eu peço para ele, arrume o Morro da Luz, que você é proprietário como prefeito, como CNPJ da prefeitura, arrume o Morro da Luz. Faça uma política pública com os dependentes químicos. Sabe quanto Cuiabá destina para dependente químico? 100 mil reais. A gente tem 10 bilhões, a gente destina 100 mil reais para cuidar de pessoas, Antero. Essa é uma prefeitura que, se diz humanizada, é só no discurso. Não consegue transferir isso para a população. Eu vejo isso, Antero. Você vê ali o Morro da Luz. Ele colocou um projeto de restaurante giratório. A gente não consegue cuidar dos dependentes químicos, Antero. Pois é, era um projeto de restaurante giratório, seria uma torre erguida, né? Um restaurante lá em cima girando. Eu agradeço a São Benedito, eu agradeço aos nossos padroeiros, ao Senhor Divino. Eu agradeço a Deus por essas obras não terem saído, porque são obras faraônicas. A gente precisa de obras simples, feijão com arroz, Antero. Precisa de asfalto, saneamento, a gente precisa cuidar da coleta do lixo da nossa cidade. A gente está colocando esse lixo para Bolsões. A gente precisa de uma cidade com qualidade de vida. A gente precisa, sabe do quê? Não adianta lançar o HMC. Lá é a terceirizar, lá é a saúde final. Lá é a terciária. Lá eu vou tratar a traumatologia, a internação. É preciso? Sim, atende todo o estado do Mato Grosso, uma grande obra que começou no governo Mauro Mendes. Mas a gente precisa, sabe o quê? Do postinho de saúde. Porque quando a mãe vai precisar trabalhar, a filha está com diarreia, está com dor de cabeça, ela precisa ser atendida ali, perto de casa. E esse atendimento não existe hoje. Felipe Velaton. A CPI. Você acredita que vai chegar a um resultado final? Olha, tem muito a ser investigado, tem muitas pessoas a serem ouvidas. Tem que fazer a cariação do Valdecir, que instalou as câmeras, e o Silvio, que era chefe de gabinete do Silval Barbosa. Tem que escutar José Geraldo Riva, que era presidente da Assembleia Legislativa na época. O Riva está hoje nas manchetes do jornal A Gazeta. Eu até disse aqui que dentre esses 38 nomes, eu não conheço os nomes, nem o jornal divulga. Uhum. Né? Riva entrega 38 deputados. Eu tenho certeza absoluta que está o Emanuel. Quer dizer, nós temos um prefeito. Eu disse hoje aqui o seguinte, que Cuiabá não pode continuar tendo um prefeito que recebeu propina durante um ano, segundo Silval Barbosa, de 50 mil reais, ou seja, recebeu 600 mil reais de propina. Um dos pagamentos foi flagrado, que é aquele dinheiro caindo do paletó, e que
foi pago para não fiscalizar as obras da Copa. Então tudo que tem de errado aí na Copa do Mundo foi regiamente pago. VLT tá aí, a cicatriz no meio das nossas avenidas. E não só das nossas avenidas, da Prainha, da Avenida do CPA, mas uma cicatriz também que ficou na nossa cidade co-irmã, na FEB. Parou, quebrou comércios, parou de gerar empregos, obras que deveriam ser fiscalizadas. Se tivesse uma Câmara como essa, que dá resultado, que fiscalizou mais de 100 milhões, baixamos 2 vezes a passagem de ônibus, fiscalizamos 4 licitações de 15 milhões de software, fiscalizamos a licitação do lixo, cortamos o repasse da suplementação da Câmara Municipal de 6 milhões na época da CPI do Paletó, a gente enfrentou. Agora, para não fiscalizar obras da Copa, você receber 12 parcelas de 50 mil, totalizando 600 mil reais de propina, é uma vergonha a população ficar calada. A gente representa essa população indignada. Vocês não questionam o Ministério Público, que vai lá no Ministério Público não tem denúncia criminal contra o Manuel. Nós levamos, Antero. Eu sei que vocês levaram, que a sociedade levou, que todo mundo levou, mas o Ministério Público Federal está sentado em cima da sangria e o Ministério Público Estadual está sentado em cima do paletó. Nós visitamos não só o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, algo que eu tenho muito respeito, que tem que fiscalizar, tem que nos ajudar. Mas a gente visitou até o Ministério Público da União. Nós fomos até Brasília levar todo o processo da CPI do Paletó. Eu entrei com uma ação popular, cortou a suplementação de 6 milhões e 700 que sairia do asfalto para ir para a Câmara Municipal de Vereadores. Para que esse dinheiro ia para a Câmara Municipal de Vereadores na época da denúncia da CPI? A gente colocou no processo e na ação o risco temerário de ter alguém com indícios criminosos cuidando de uma cidade com 10 milhões de orçamento, é dar um cheque em branco. E foi isso que aconteceu. A gente não aguenta mais pracinha, Antero. As praças são importantes, mas a gente precisa de gestão. O que a gente viu nessa gestão é sinceramente, a gente não consegue conter a nossa emoção aqui no microfone. A gente acaba falando que é realmente o sentimento do povo cuiabano, do povo brasileiro, a gente não aguenta mais corrupção. Tá bom. Ô Felipe Renato, muito obrigado pela entrevista. Você ainda tem alguns meses de mandato, né? São mais um ano. 11 meses. Não, 12, né? 12? Ah, não, porque o vereador toma posse em fevereiro. Né? Não, a gente trabalhou em janeiro. Você espera tomar posse? Não. O recesso volta em fevereiro. Mas os trabalhos continuam na Câmara. Não, eu sei. O seu mandato vai até dia 31, até dia 20. O mandato é em janeiro? Em dezembro? Acaba em dezembro, nós temos 11 meses. A posse da nova Câmara é em janeiro? É em janeiro já. Em janeiro. Temos 11 meses apenas. Do Congresso Nacional e da Assembleia. É diferente. O senhor é deputado, foi deputado federal, senador. Foi vereador também. Eu sei. Aliás, com muito orgulho, fui vereador desta capital importantíssima. É o legislativo mais antigo do estado de Mato Grosso. E acho que é uma casa respeitada. Acho até o seguinte, que a Câmara Municipal de Cuiabá, desta gestão, contrariou o doutor Ulisses. Resgatamos. É melhor que a gestão passada. Resgatamos. Né? Mas é isso. Então, muito obrigado pela entrevista. O que é a prioridade do mandato de vereador? E depois, né, se você for o candidato do Cidadania, a gente vai trazer aqui para entrevistá-lo sobre as prioridades para a capital. Aí você já falando da condição de prefeito, de candidato a prefeito. Antero, obrigado, Yankee, todos os ouvintes da Capital FM. Eu falo, população cuiabana, põe a gente para trabalhar. A gente tem 11 meses de mandato. Eu amo muito essa cidade, eu amo Cuiabá. Não tem feriado, não tem férias, não tem final de semana. A gente está com a equipe toda preparada para cuidar da cidade. Tem um aplicativo para cima. Você mandou a sua denúncia no aplicativo para cima, a gente vai atender, a gente vai em loco. Eu estou fiscalizando 100 obras inacabadas no município de Cuiabá. A gente faz fiscalização das licitações, do orçamento de Cuiabá e a gente quer cuidar das pessoas, Antero. Essa cidade, ela precisa. Eu trouxe vereadores de Manaus, de Goiânia, de Florianópolis. Quando eles chegaram aqui em Cuiabá, falaram assim: nossa, Felipe, que cidade calorosa, que povo hospitaleiro. Quando eu levei eles para Chapada no final de semana, eles falaram assim: que santuário, que natureza vocês têm. Eu falei, cara, Cuiabá é a cidade verde. Cuiabá é a cidade que a gente se orgulha. A gente precisa agora trazer esse mesmo resgate que a gente tem do povo cuiabano nas ações.
e nas ações é com o poder público entregando as creches, entregando as unidades de saúde, entregando qualidade de vida para a população de Cuiabá. Tá ok. Valeu. Muito obrigado pela entrevista, Felipe. Obrigado.